sem mais delongas, eu queria passar a palavra de pronto para o Henrique Viana começar a exposição dele, que tem um tempo de 15 minutos. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Grande honra para mim aqui estar ao lado dessas figuras das quais eu sou fã, que esse arquétipo é o da banda local que abre o show das bandas internacionais. Então, achei inteligente me colocar no início aqui, por esse motivo. Eu sou um jovem que aprende com essas figuras, então para mim é uma honra. Eu vou me ater aqui ao case específico, eu não sou um estudioso intelectual, eu sou empreendedor, né? Eu sou fundador do Brasil Paralelo, encontrei alguns membros aqui, muito contente por encontrar vocês, que são nossos clientes, nossos apoiadores, né? Então, vou me ater a esse case, vou colocar algumas questões aqui relativas ao o que nós acreditamos e por que nós fazemos o que a gente faz. Então, vamos lá, e espero ser breve aqui o objetivo. O Vinícius me perguntou sobre tema, eu estava um pouco em dúvida, mandei para ele lá, o papel do mito na guerra cultural. Mas talvez seja até o papel do empreendedor utilizando dos mitos na guerra cultural, mas daí não ia ficar muito bonito, né? Então, assim, por que isso é importante para a gente? Porque a gente entende o seguinte, a gente participa dessa batalha cultural e a forma mais eficiente da gente participar da batalha cultural é utilizar os símbolos mais fortes que existem, e esses símbolos são os mitos, os mais fortes. Então, influenciando as pessoas, e as pessoas tendo novas ideias, tendo aspirações, tendo uma simbologia, assim, né? Elas vai ser mais fácil o processo de mobilização social. E aí a gente consegue colocar as ideias certas em prática. Para definir só como é que a gente entende a questão do mito, trazer aqui duas definições de Jung e do Campbell, do Joseph Campbell. O Jung ele estuda os arquétipos, né? Mas eu entendo aqui o mito como um arquétipo também, só que um arquétipo já muito antigo, muito mais poderoso. Ele dizia o seguinte, ele estudou empiricamente os pacientes e tal, ele disse o seguinte, olha, não tem como negar, quando a pessoa ela se depara com um símbolo que já é muito antigo, já perpassa gerações, e etc., libera uma energia no inconsciente, ele tem algo acumulado, tem um potencial acumulado ali, e ela fica pronta para agir, fica pronta para ação. Então, toda vez que você levanta esses símbolos, apresenta, num filme, ou numa história, ou contando história, né, em volta da fogueira, ou seja, onde for, quando você toca nesses mitos, é mais poderoso do que se você contar uma história com uma estrutura totalmente nova, uma coisa totalmente lógica, racional. Então, e o Campbell diz o seguinte, ele também estuda isso aí, mas ele faz um estudo mais comparativo entre os mitos de todas as suas civilizações. Então, ele fala o seguinte, olha, esses mitos eles foram tão importantes para as civilizações em todos os tempos, que eu entendo eles como pistas que as gerações foram deixando para as próximas, de como evoluir, como expandir sua consciência, como encontrar plenitude, iluminação, seja como for aí o entendimento de cada um. Então, ele dizia assim, tem uma frase que, se eu não me engano, é algo do tipo, o mito ajuda a mente a se harmonizar com o corpo, né? A se harmonizar com a natureza e tal, porque a mente sozinha pode ir por caminhos estranhos. Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é o ponto que eu vou entrar agora aqui, que é a diferença entre a linguagem racional e emocional. Quando você trabalha como comunicador, né? A diferença daquilo que você faz a pessoa pensar enquanto raciocínio lógico ali e aquilo que você faz a pessoa sentir. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, só lógica, só intelectualidade pura ali, lógica, memória e tal, é difícil, o ser humano não consegue ir muito longe com isso aí. Então, ele vai precisar de algum momento sentir algo, né? Se conectar com algo que transcende a isso, e aí ele vai se conectar com as coisas mais importantes, aquelas que são difíceis da gente falar sobre elas, né? Então, e aí indo para a prática já, vou colocar dois exemplos aí de como é que funciona e como é que a gente vê isso lá no dia a dia. Eu vou trazer um exemplo de fora, até não é do Brasil Paralelo, mas ontem eu estava conversando aqui com um amigo em São Paulo, que trabalha com campanhas e tal, ele está fazendo uns vídeos lá para o Partido Novo. Aí ele fez um vídeo lá no Rio Grande do Sul, de um líder lá, na pessoa que vai concorrer, e aí o vídeo tem um fundo meio laranja, e ele tá lá, fala um monte de coisa e tal, sobre reforma da Previdência, e aí ele recebeu prints, ele mandou os prints lá, me mostrou pessoas
sei lá, 30 pessoas. Como é que eu posso saber mais sobre o Partido Novo? Me fala mais do Partido Novo. Só que não tem nada do Partido Novo. Não fala nada no vídeo, em nenhum lugar tem nada do Partido Novo. É óbvio, laranja ali, talvez outras coisas mais, o assunto que ele estava falando e tal, a pessoa relacionou. Então, um símbolo, claro que aqui não estão falando de um arquétipo, uma coisa antiga, é um símbolo dos últimos 2 anos aí, né? Mas já é um símbolo, as pessoas já remetem. Então, não estava escrito, mas a pessoa percebeu aquilo, sentiu e tal. E outro aí, mais o nosso caso, que eu anotei aqui, que eu lembrei, agora recentemente, terminando a produção do segundo capítulo da série de história, né? Sobre o período ali pós-descobrimento, eu estava lá com o pessoal na produção, fazendo a parte das trilhas sonoras. Então, tinha um trecho lá que eu estava selecionando, a gente estava montando e tal. E aí, tinha a parte dos bandeirantes. E eu não sou lá, a editoria de tudo, pesquisa não é comigo. Tem um pessoal lá que estuda, então eventualmente eu tomei por fora das histórias, assim, eventualmente eu sei só um pouco. E dos bandeirantes eu sabia um pouco só. E eu estava lendo o texto ali, eu imaginei que temos que trazer um elemento heróico aqui. E aí eu coloquei uma música, assim, muito herói, muito, né, do bem, muito, assim, Frodo, Senhor dos Anéis. E aí o pessoal olhou assim e falou, cara, tá maravilhoso, só que é o seguinte, não dá para ir tanto assim. Os bandeirantes são ótimos e tal, tem conquistas, mas não é uma coisa tão bonitinha assim. Então tem que trazer um pouco para trás. Então isso a gente vê lá na prática, assim. A linguagem emocional ela amassa o resto. É muito importante o conteúdo, mas a linguagem emocional é que vai direcionar o que o cara está sentindo quando ele está recebendo aquela informação. Então o conteúdo dos bandeirantes estava correto, dentro da verdade ali, honesto, pesquisa, historiadores e tal, estava escrito ali. Só que eu estava colocando uma música que estava levando a crer a pessoa sentir uma certa bondade extrema, uma coisa pura e tal, que não era tanto. Era uma coisa não tanto assim, era uma coisa heróica, só que um pouco mais dura, com seus, enfim, até com seus pontos negativos e tal. Então é isso que eu quero dizer quando a gente trabalha com mito e tal. E a gente entende assim lá o Brasil Paralelo. Nossa missão é trabalhar nesse sentido. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, mas os textos, o livro, artigos, vocês podiam ter um blog, não sei o quê. Legal, acho até que sim, acho até que em algum momento pode ser interessante para o modelo de negócio, tal, para a audiência. Mas o nosso drive, o core business lá é trabalhar com essa questão da emocionalidade, ser pop, né? É pegar essas ideias aqui. Porque as ideias que a gente está trazendo não são novas e nem estavam escondidas. Né? Aqui na mesa temos pessoas que participaram, né? O Flávio contribuiu imensamente no Brasil Paralelo, o Carlos também. Então, assim, está aqui o deputado Bolsonaro também. Então, essas pessoas já estavam falando disso, estão falando e continuam falando. E, eventualmente, até eu digo o seguinte, melhor, para entender mesmo mais a fundo, melhor segue lá o Flávio. Tu vai estudar, vai entender, vai ver o livro e tal. O Brasil Paralelo é para você sacar, sabe? A sacada, assim, saquei. E, eventualmente, até para mandar para aquelas pessoas que... Tu sabe que ela não vai ler. Assim, minha tia não vai ler o Flávio. Não adianta mandar um artigo do Flávio. Ela manda o Brasil Paralelo. Daí, depois, de repente, ela pode ser que assista. Ela fala, pode ser que nem assista, não vai ler o Flávio. Mas já serviu, ela já despertou a consciência para aquele processo ali, ou seja, da Revolução Cultural da Esquerda, ou seja, esse processo agora que a gente está abordando, que é a história do Brasil e tal. Então, não sei como é que estou de tempo aí, Vinícius, puder me... Estou na metade do tempo, já passei metade e tal. Faltam 7 minutos. Obrigado. Tá, então, assim, outro ponto que eu quero colocar aqui rapidinho, e até gostaria de colocar depois até para ver a opinião do Flávio e tal. Case Tropa de Elite. Gostaria que levantasse a mão quem não assistiu Tropa de Elite. Até que tem umas pessoas. Tá? Mas conhecem. Sabe do que se trata e tal, mesmo que não assistiu. O Tropa de Elite, um ano de lançamento, mais ou menos, alguns meses após, deu toda aquela história das piratarias e tal, grande repercussão. Na cidade de São Paulo, na pesquisa, eu não sei qual era a fonte agora, uma dos institutos, eu perdi, não anotei aqui a fonte, mas 77% dos moradores de São Paulo tinham assistido o filme. Ali no ano de lançamento, não é nem agora deve ser, sei lá quanto, quase todos. 77% das pessoas tinham assistido, e dessa amostra, 80% considerava o filme bom ou excelente. Só que nós estamos falando aqui do Tropa de Elite 1. E vamos lembrar que o Tropa de Elite 1 tem uma narrativa que é a narrativa da direita, a narrativa
né? Tem elementos ali específicos, inclusive é bem focado ali na questão do tráfico e dos esquerdistas das ONGs que estão ali junto com o tráfico, né? Formando ali uma corrente e tal. E o policial como uma vítima e também como um herói, né? Então o herói da história ali é o Matias, né? Que é um negro policial e tal, que enfrenta o tráfico, que no final se rebela contra os estudantes ali, esquerdistas e tal. Tem uma cena, inclusive, que é fantástica, que é da sala de aula. O filme qual é o 2007 ou 2008 o filme? 2007, 2008, nós não estávamos falando dessa coisa de doutrinação, já estava aí, mas a gente não falava. Óbvio, algumas pessoas já falavam, mas assim, não era mainstream. E o filme colocou isso para o Brasil inteiro, de uma forma emocional, de uma forma que aqui, 77% das pessoas conheciam e 80% gostavam. Então, quer dizer, praticamente mainstream já. Colocou aquela mensagem, tinha uns esquerdistas ali discutindo Foucault e tal, e eles falavam na sala de aula que a polícia era opressora, e aquilo já foi colocado pelo filme, aí voltando na linguagem emocional, já foi colocado pelo filme ali como ridículo, a esquerda como ridículo. Então o filme cumpre esse papel ali já. Ali é Brasil Paralelo, a gente está ali inspiração, a gente já estava acontecendo ali. Então, qual a influência que o filme Tropa de Elite teve em tudo que aconteceu nos últimos anos? Então, essa era uma pergunta que depois eu queria colocar para o Flávio, que é um especialista nesse assunto. Então, 2013 e tal. Claro que houveram articulações da esquerda para levar os movimentos, mas tinha um negócio em potencial ali. Tinha uma latência ali. Das pessoas com raiva do sistema e tal. Qual a influência que teve? Foi 2008 e depois 2010 o 2, né? Que muda um pouco e tal, perde um pouco a força, porque daí é contra o sistema, daí também tem um esquerdista lá que também é herói, então, mas gerou todo esse efeito. Então, o nosso objetivo aqui é ser pop, inclusive isso que eu digo, assim, para empreendedores, pessoas que estão atuando em comunicação política, ou que têm essa vontade de ajudar, eventualmente tem uma página e tal, ou você vai fazer uma contribuição intelectual profunda, formação de opinião de uma elite, ou se você quer formar opinião assim, pautar e tal, você vai ou ser um memeiro, né, fazer meme e tal, que é importante também, porque move discussão política e tal, ou você tem que ser pop, a gente tem carência disso, por isso que a gente entrou muito forte aí nesse campo. Tem que ser pop, ser legal, ser emocionado, tem que despertar esses mitos antigos, né? Então, assim, quando eu falo de mitos antigos, também só um ponto que é importante colocar, tem uma coisa que segura aí a cultura judaico-cristã. Eu diria que uma das coisas que mais segura são os filmes, é Hollywood. Que hoje, obviamente, a gente sabe, está tomado lá, tem aquela coisa toda acontecendo. Mas os grandes blockbusters, os grandes filmes, são super conservas, entendeu? Família, o herói, o virtuoso, quem é que tem a virtude, o cara do bem, a família, o cara que respeita a mãe, o cara que salva o filho. Então, esses elementos estão presentes e a gente assiste isso desde pequenininho, a gente se apaixona e tal, fica lá assistindo, isso introjeta aqui. Então, o que é um casamento, o que é um cara honesto, esses valores foram colocados por esse trabalho pop aí. Aí, Brasil Paralelo, então, para fechar minha introdução aqui, o Brasil Paralelo é uma empresa, é claro que ela surge de uma forma assim, quase como um movimento, né? Mas a gente teve essa decisão de instituir, então, juridicamente como uma empresa, porque a gente, enfim, decidiu fazer, bom, precisa de financiamento. E aí, no início, até tinha umas ideias, já uns financiadores, patrocinadores e tal, tinha umas pessoas interessadas, mas logo a gente já notou que para ter a liberdade editorial, a gente não podia estar na mão de um ou outro, mesmo que nesse momento a gente confiasse num empresário ou outro, a gente podia, ali na frente, às vezes até na questão de não confiar, mas o cara não gostou de uma coisa, daí tu perdeu. Aí tu tem 2, 3 caras que financiam, um sai e já quebrou o negócio. Bom, vamos pulverizar. Então, a ideia era fazer crowdfunding e no fim a gente seguiu para um modelo bem tradicional mesmo de vender produto. Né? A gente vende a extensão ali, o cara compra a extensão para assistir os conteúdos extras. Só que daí a gente até teve uma conversa com o professor Olavo, nós estávamos indo total para essa coisa de vender o produto, e ele falou assim, não, só um pouquinho. É importantíssimo vocês não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel para o país, vocês estão prestando serviço para a causa, então não percam isso. Vocês têm que o pessoal tem que ser militante. Aí a gente, tal, aí, então esse pessoal vai ser o fundador do Brasil Paralelo. Aí depois a gente vê, daí agora são os membros, então tem os membros fundadores, aí terminou a janela para ser fundador, agora temos os membros entrando aí. Né? Então, aí bota em grupo do Facebook e tal, e tem planos pela frente. Eu acho que essa coisa essas pessoas que estão hoje interagindo nos fóruns e nos grupos,
e em eventos também, os membros do Brasil Paralelo, acho que eventualmente a gente pode evoluir para algum tipo de fórum mais elaborado, uma rede social e tal. Um minuto, Henrique. Obrigado. Então, surgimos com esse propósito, tivemos essa primeira rodada, né, fizemos com investimento próprio, a despeito das teorias de conspiração aí que a gente recebia dinheiro a gente já recebeu dinheiro do Lehman, da KGB, que mais? Da CIA, do Parlatório Livre, a gente recebeu dinheiro. Mas não, foram essas contribuições aqui, né, como a sua, de R$390 em 12 vezes. Milhares de pessoas aderiram a isso. Né? Mas, assim, antes, como é que foi? Tá, mas e o pontapé inicial? Minhas economias. Né? De onde é que eu vim? Eu fui lá, eu trabalhava, era empreendedor normal, trabalhava numa empresa normal, era gerente de marketing lá. E comecei a estudar política, comecei a gostar disso daí. Conheci o Marcel Van Hatten lá em Porto Alegre, e ele falou, cara, quero concorrer a deputado, preciso da tua ajuda e tal. Enfim, fui coordenador de campanha do Marcel Van Hatten em 2014. Depois fiz campanha do Camozato, lá para vereador em Porto Alegre, do Novo, e a campanha do Ricardo Gomes também. Aí eu gostei dessa coisa de trabalhar com comunicação política e acabamos criando o Brasil Paralelo. Então eu tinha umas economias desses trabalhos que eu fiz e botei essa economia lá. E claro, botei uma parte, que o resto teve que ser empréstimo. Mas que não é muito não, as pessoas falam de milhões e tal. Não. Bem menos de R$100 mil para fazer o início. Tá, então dá para fazer. Tem que saber mexer em câmera, editar. Tá. O Congresso Brasil Paralelo foi todo feito num notebook. A edição principal, o projeto, um notebookzinho Dell. Então dá para fazer. E a gente aí tá com milhares de membros. O primeiro congresso vai fechar. O primeiro congresso foi assistido já, aqueles 6 primeiros capítulos, por mais de 5 milhões de pessoas. E conferi hoje de manhã, visualizações inteiras do início ao fim, mais de 400 mil já. Então, impacto tremendo. Né? Milhares de membros, esses milhares pagam o conteúdo dos milhões. Então, o objetivo é continuar com os documentários gratuitos, sempre, porque daí eles têm esse alcance gratuito para o povo inteiro. Né? E é forte, muita gente, pessoas muito mais velhas ou pessoas com muito pouca cultura, escolas do interior, professores do interiorzinho pedindo para a gente para levar o documentário para a escola. Então, muita gente que não era do nosso círculo recebeu esse negócio. E quem paga isso é você e os membros, aí tem outros, você também, que pagam isso e os outros assistem. A gente gere esse investimento em forma desse projeto aí, Cultura. Tá? Então, é isso. Muito obrigado.